Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 17 de setembro, são 8 horas e 1 minuto. E hoje é terça-feira, né? Acho que isso, hoje é terça-feira. Seja muito bem-vindo. Eu travei, né? 17 de setembro. Tem tanta gente que eu conheço hoje que faz aniversário. Eu me recordei de alguém da época da escola. Nossa, Cíntia. Cíntia Aparecida. Cíntia, eu não sei se você me segue, mas feliz aniversário. Vamos lá! Bom dia! Hoje é terça-feira, a gente vai continuar nosso estudo bíblico. Se você caiu aqui de paraquedas, que canal é esse? Esse canal aqui é um canal onde a gente fala sobre a palavra de Deus, onde a gente conhece ensinamentos bíblicos, aprende a aplicar a Bíblia para os dias de hoje, que é o mais importante, te dá conhecimento, te dá poder de saber o que está falando e entender a palavra de Deus. Você, assim como eu, é um apaixonado pelas escrituras e quer a cada dia mergulhar um pouquinho a mais e conhecer dos princípios bíblicos e como aplicar a Bíblia para os dias de hoje, você está no canal certo. Aqui a gente compartilha conhecimento, aqui a gente fala de palavra de sabedoria, aqui a gente faz nosso devocional, aqui a gente tem palavra de vida e palavra de vida de verdade. Não tem como moldar a palavra de Deus aquilo que a gente quer. Aqui a gente fala aquilo que está na Bíblia de verdade. Porém, em 2024, para você poder aplicar a Bíblia e poder viver a sua vida em abundância. Se você chegou aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Graziela Leão, eu sou teóloga, sou escritora e estou aqui todos os dias às 8 horas da manhã compartilhando com você um pouquinho da palavra de Deus. Esse mês a gente está estudando sobre o livro da viúva e do azeite, a história daquela viúva que tinha 2 filhos e um belo dia um credor bate na porta e quer cobrar uma dívida enorme. Como ela não tem como pagar a dívida, o credor pede os filhos dela como forma de pagamento e na época isso era aprovado. E aí o que acontece? Ela não aceita simplesmente perder os filhos, ela corre até o profeta dá ela uma direção para que ela fosse até os vizinhos e pegasse vasilhas emprestadas. E ele dá a seguinte direção: não pede poucas, pede muitas. Ela vai até os vizinhos, pede as vasilhas. Chegando em casa, ela segue exatamente as ordens que foram dadas pelo profeta, de derramar o azeite nas vasilhas e conforme forem enchendo, colocando à parte. Após as vasilhas estarem cheias, ela vende o azeite e volta ao profeta. O profeta fala para ela vender o azeite e pagar todas as dívidas dela. E é aqui que a gente continua, que a gente está na lição número 20 e... Como é que eu tô com uma outra tela do computador? 26, que tem de título Vá até o credor. Vamos falar hoje sobre a nossa lição número 26? Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Lição de número 26, vamos lá. Nossa lição está baseada em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, que diz: ela foi e contou ao profeta Eliseu, e aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. O que a gente consegue aprender aqui nessa história, levando em conta que a gente já aprendeu muita coisa? Porque eu não sei se você lembra o que eu te prometi. Eu te prometi que eu iria te trazer 30 pregações, 30 aplicações bíblicas, 30 insights diferentes sobre essa pregação, sobre essa história, onde você podia aplicar elas nas suas oportunidades, nos seus cultos devocionais, nos seus cultos de célula, no culto ao lar, para você sair dessa mesmice de sempre falar a mesma coisa. Lembra? Eu falei no início que a gente ia pegar 30 aplicações diferentes dessa passagem. Porque é uma coisa que eu não sei se você recorda, mas, gente, vamos parar com essa história de pegar a Bíblia e achar que é só o que está escrito ali. Vamos começar a adentrar que ali, que tem muito mais coisa do que você pode imaginar. A Bíblia é oceano. E quando a gente fala que é oceano, em que sentido? Você olha o oceano, você vê a água superficial. Mas e a profundidade daquilo ali? Ah, não, Grazi, a profundidade é de 1 metro. Onde está escrito isso? Não tem isso escrito. Por quê? Porque é oceano. O oceano é profundo. Então você tem que parar com essa história de pegar a Bíblia, ler o versículo e falar: ai, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o resto?
Só isso? É só isso que você enxergou? Então é aqui que você aprende que ali tem muito mais coisa do que você imagina. Então vamos embora. Hoje a gente vai falar sobre... O que eu falei? Vá até o credor. Mas tipo, o que isso significa nesse estudo que a gente está fazendo? Você já entendeu toda essa história, mas hoje eu vou falar para você de um poder de controle que você não percebeu. Quando você conhece a história dessa viúva, você para e analisa que qual é a diferença? Vamos pensar nos nossos dias. Vai alguém na sua casa te cobrar um dinheiro. Essa pessoa foi te cobrar um dinheiro. Você não tem o dinheiro para pagar. O que é mais bonito na nossa sociedade? A pessoa voltar para te pagar e você pagar ela, ou você ir até ela para poder pagar? Sinceramente, é você ir até ela pagar. O que Deus, nosso Deus, ele é tão detalhista que o credor vai, ela não tem dinheiro. Mas quando é para pagar, é ela que vai até o credor. Você vê que ela segue o passo a passo determinado por Deus. Ela obedece. E Deus não somente cuida da dívida, como a gente tem caminhado esses 25 dias atrás. A gente caminhou em 25 lições diferentes. Não é simplesmente, Deus, eu vim atrás... Ontem a gente falou sobre isso. Deus, eu vim atrás do Senhor porque eu quero pagar a dívida. O Senhor não vai apenas pagar a dívida, Ele vai resolver todos os detalhes. Ele fala, ó, você vai vender o azeite e você vai pagar todas as suas dívidas. Ela foi atrás do profeta para pagar uma. A lição de ontem a gente estudou exatamente sobre isso, para pagar uma. E Deus está falando para ela, você vai pagar todas. Porque Ele é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas a lição de hoje começa nesse controle, porque esse controle eu preciso que você entenda agora, porque a gente vai linkar ele na lição inteira. Esse controle de Deus é tão soberano que Ele controla tão somente você ir até o credor, e eu queria que você entendesse o poder de ir até o credor. Porque muitas das vezes a gente chega para Deus e fala assim, Deus, ou o Senhor paga a dívida, ou o Senhor faz o credor não perdoar, não querer levar meus filhos. Já percebeu que muitas das vezes a gente chega diante de Deus com condicionais? Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. E se eu não quiser te curar? E se eu não quiser te levar? E se eu quiser te manter com a doença até você aprender aquilo que eu quero falar com você? A gente tem uma mania errada de achar que estamos no controle e determinar sobre Deus aquilo que a gente acha que deveria ser. Ou o Senhor liberta meu marido, ou o Senhor me separa dele. E Deus fala assim, eu não vou nem libertar ele agora e nem vou te tirar dele. E aí? Porque Deus sempre vai vir por um caminho que você não imagina. Deus é Deus. Para com essa história de você achar que você pode controlar Deus porque você não pode. Para com essa história de você achar que Deus vai fazer aquilo que você quer porque Ele não vai. Para com a história de você achar que você tem que ficar dando opinião para Deus. Ele não pediu sua opinião. E Ele não precisa da sua opinião. Desculpa te falar isso. Ele é Deus. Acho que é bom a gente relembrar. Ele é Deus. Eu não sei que tipo de Deus você conhece. E é muito bom falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas falam assim, porque eu não gosto do Deus dos crentes. Eu não gosto do Deus do não sei o que. Gente, isso é um problema teu. Sinceramente, isso é um problema teu. Ele em nenhum momento pediu para tu gostar dele. Simplesmente ele veio e fez o que precisava ser feito. Só que eu entendo que muitas das vezes que ele fala não, é proteção. Muitas das vezes não, todas as vezes que ele fala não é proteção. Se ele tivesse dito sim para cada coisa que você pediu, você já tinha se destruído. Porque às vezes a gente pede coisas que a gente não entende. Quer ver uma? Moisés está num determinado momento que ele está, na frente dele tem o mar, atrás dele tem os egípcios. Certo? Qual basicamente deveria ser a oração ou o pensamento daquele povo que estava ali? Ou Deus faz os egípcios deixarem a gente em paz e ir embora, ou Deus dá um outro lugar pra gente ir. Ninguém pensou no mar. Sinceramente, ninguém ia pensar no mar.
Se tu hoje, eu imagino que você já sabe o que é praia. Já parou na frente da praia e ficou olhando pra praia? Pro mar? Tu acha que aquilo ali abre? Seja sincero comigo, tu acha que aquilo abre? Óbvio que não. Você vai ficar olhando e não vai abrir. Se não houver uma intervenção divina, vai abrir. Aí você para e fica assim, tu tá ali exatamente nessa situação ali. Deixa eu chegar um pouquinho pra trás. Você tá exatamente nessa situação. O mar tá aqui na frente, aqui atrás tá vindo o povo inimigo, tu tá parado de frente, tu acha realmente que o mar vai abrir? Não vai. Aí quando algo é tão impossível, mas tão impossível, a gente não chega nem a pensar naquela possibilidade. Aí o que a gente faz? Deus, toca no coração dele, porque ele vai me perdoar. Porque ele vai me deixar em paz. E Deus vira e fala assim, eu não vou fazer ele te deixar em paz e também não vou fazer ninguém vir para te buscar, para te salvar. Simplesmente entra pelo mar e vai embora. A gente não consegue, a nossa mente humana não consegue entender aquilo que Deus vai fazer. Simplesmente obedece. E ele abriu o mar. Israel passou com o pé seco. A gente precisa entender que a gente está falando de Deus. A gente precisa entender que a gente está falando de algo muito além da nossa mente. E aquilo que você tenta imaginar, ele vai vir de outra forma, porque ele não vai ser predito por você de forma alguma. Aí, você tem aquela passagem que fala muito sobre isso, de João 9, que fala, o versículo 2 e 3, aquela passagem do cego. Calma aí. João. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 2, versículo 3. Não, João 9, gente. Eu falei 2, né? A cura de um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha como é que a gente vai dando já indicativo. Tipo, Deus, é isso. Aí Jesus vem e fala, nem ele, nem os pais. Por quê? Porque a gente tem uma mania muito feia e errada de querer determinar sobre Deus aquilo que ele vai fazer. Deus, ou o Senhor abre essa porta, ou o Senhor abre... Não, e se ele não quiser abrir nenhuma das duas, se ele for te dar manutenção para você continuar? A história dessa viúva é exatamente isso. Ou o Senhor paga a dívida, ou o Senhor me deixa eu ficar com meus filhos. Eu não vou pagar a sua dívida e também não vou deixar você ficar com seus filhos. É você que vai trabalhar e você que vai pagar a sua dívida e você que vai ficar com seus filhos. Porque a gente quer essa mania do controle, de achar que é a gente que vai determinar aquilo que Deus vai fazer. E a gente não tem esse poder. O poder é dele, o poder soberano dele. Só ele pode definir. A gente tem uma mania errada de definir... Quer ver a história de Esther? Esther estava bem na casinha dela. E aí, um belo dia, acontece aquela situação lá no reinado, onde a rainha desobedece ao rei, o rei tira ela do trono. E aí, passa-se um tempo, ele quer todas as virgens no palácio. Esther é levada. Já parou pra pensar que Esther não foi levada? Esther foi sequestrada? Você já chegou a pensar por isso? Naquele momento, a oração de Mardoqueu e de Esther poderia ser: devolve Esther para casa. Que na época é Radassa, né? Devolve Radassa para casa. Deixa a Radassa ficar comigo. A oração poderia ser essa. E aí Deus fala assim, ó, nem eu deixo ela ficar com você e nem eu deixo ela virar prostituta do rei. Concubina era uma prostituta, de certa forma. Qual é o poder de Deus? Ele não vem nem pelo A nem pelo B. Ele falou assim, eu tô trazendo Esther para ser rainha. O controle de Deus é soberano. Por quê? Gente, apenas faz a tua parte. Quem era Esther naquele momento? Esther é uma jovem que nasceu obediente. Que nasceu e era obediente. Que ajudava o primo. Que era uma menina exemplar. Tinha seus defeitos, porque ninguém é perfeito. Vamos parar com essa mania de desenhar os outros perfeitos, porque ninguém é perfeito. Ela tinha seus erros, mas ela era uma menina temente a Deus. E aí a gente vai vendo que durante o caminho parece que tudo saiu do controle. E aí você para e fala assim, cara, mas pra que eu fui fiel ao Senhor o tempo todo? Pra que eu fui uma boa filha? Por que eu fui uma pessoa assim? Por que eu fui estudiosa? Por quê? Porque eu não vou ter recompensa. Não tem como. Você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas.
Não por merecimento, porque a gente não merece nada. Mas porque Deus é justo. E Deus é fiel com aqueles que são fiel com Ele também. Aqueles que não são, Ele também é fiel. Mas Deus é fiel. E o que acontece com Radassa? Naquele momento, à vista de quem estava olhando, estava acontecendo tudo do pior. Ela foi sequestrada. A história de Esther, se você não conhece, é basicamente assim. O rei discute lá com a rainha, tira a rainha do trono. Pronto. Passa-se um tempo, ele descobre que ele precisa de uma mulher. Óbvio. E aí ele ouve os sábios daquele momento e fala assim, traz todas as virgens para o palácio. Elas vão passar por um período de preparação. Após esse período, o Senhor vai ter uma noite de amor com cada uma delas. Aquela do qual o rei se lembrar do nome e chamá-la mais uma vez, essa se tornará rainha. Ponto. Só que aí entra o detalhe. Aquele que o rei tivesse relação sexual e não chamasse mais, ela se tornava concubina. Concubina seria uma das mulheres que estavam lá à disposição do rei quando ele quisesse, ele chamava, né, para continuar tendo uma noite de amor com ele e depois voltava lá para... Era uma escrava, fazer uma porcaria nenhuma. Só que aí entra o detalhe. Você está pensando numa jovem separada por Deus, numa jovem que era estudiosa, numa jovem que era obediente, numa jovem que era temente a Deus, numa jovem que fez tudo certo e agora a vida dela estava prestes a se tornar apenas mais uma. E outra, a concubina não casava, a concubina não tinha direito de rainha, a concubina só ficava lá à disposição do rei. Se o rei quisesse, também se o rei não quisesse, ela ficava lá trancadinha no palácio. A gente está falando de uma jovem que foi tirada de casa à força, que Esther, juntamente com todas as virgens daquela região, foram levadas, sequestradas para o palácio. Ou seja, naquele momento você para e pensa, para que adiantou Esther ser obediente? Para que adiantou ser temente a Deus? Para que adiantou ser uma sobrinha, porque no caso os pais dela já haviam morrido, exemplar? Por que adiantou? Por que eu plantei tanto se agora a vida me trouxe essa situação adversa? É mais ou menos isso. Só que Deus é tão incrível. Por quê? Porque você está olhando com os olhos naturais e está falando assim, ou Deus me liberta daqui, ou Deus me devolve para minha casa. E aí Deus está falando assim, eu não vou te libertar e não vou te devolver para tua casa. Você vai ficar aqui. Eu vou te dar administração. Eu vou te dar o poder de administrar, o poder de aguentar, o poder de suportar. Qual era o milagre? Se você acompanhou com a gente esse estudo todo, você já entendeu qual era o milagre. O milagre de Esther era estar ali dia após dia. Por que, Grazi, que eu tô falando isso? Porque olha só, a vida dela estava no fio. Se ela tem relação com o rei e o rei não chama ela, ela vira concubina. Porém, se ela tem relação com o rei e vira concubina, acabou o sonho. Não pode mais casar, não vai ter filho bonitinho seu, da sua casa, não vai ter. Mas Deus é tão perfeito, o que ele faz? O tempo de preparação é de 1 ano. Esther está ali 1 ano sem saber o que vai acontecer. Mas fiel e temente a Deus. Porque aquele que segue os princípios e obedece aquilo que está vivendo... Ah, mas eu não estou gostando. Ninguém perguntou se você está gostando. A questão é se você está obedecendo a Deus. É simples. E também não é. Mas aí Esther continua firme aos princípios divinos. Ela continua temente a Deus, mesmo naquela situação que a vida dela estava em risco. Todos os sonhos dela, o sonho de toda menina que é casar, ter filhos, uma família bonitinha, estava ali. E o que acontece? Simplesmente Deus é soberano. Então a oração de alguém que estava lá atrás falando, Deus, ou o Senhor liberta Esther, ou o Senhor traz ela de volta para casa, e Deus falou assim, eu não vou fazer nada disso. E aí, Esther se torna rainha. Porque Deus, ele simplesmente é fiel. Porque Deus simplesmente anota tudo. Porque Deus não vai permitir que você plante coisas boas e na hora receba coisas ruins. Aparentemente podem ser ruins, porque o sequestro dela não foi algo legal. Para e pensa. Mas por ela ser fiel, ele recompensa. Isso traz para nossa vida. Gente, essa viúva estava com o coração na mão. Ela podia perder os filhos a qualquer momento. Se o credor volta e ela não fez o passo a passo, ela não cumpriu, ia dar ruim. Mas olha como Deus é tão maravilhoso. O credor vai. Do momento que ela vai até o profeta, aonde você vê na Bíblia o credor voltando? Aonde você vê na Bíblia ela pegando vasilha e o credor vindo, eu quero os filhos. Por que ele não volta? Porque Deus controla o tempo.
Só que só chega nessa dimensão quem adentra por uma porta. Muito além do que apenas olhar o que está escrito aqui. Caiu meus papéis. Você consegue pegar? Se você simplesmente ficar só aqui nas letrinhas, você nunca vai passar por essa porta. Você precisa entender que isso aqui é só a superfície do oceano. Tem lugares do oceano que ninguém nunca chegou. Mas por que nunca chegou? Porque nunca adentrou. Você só vai conseguir entender a dimensão da palavra quando você parar de achar que ler a Bíblia é simplesmente ler as páginas. Não, meu filho. Para num versículo e entra. Porque aquilo ali é só uma porta. É o que a gente está fazendo. É o que você está fazendo aqui todos os dias de manhã comigo. É o que você está fazendo aqui no YouTube. É o que você está fazendo pelo Instagram. É adentrando por uma porta que poucas pessoas sabem que existe. Mas vamos embora. E aí, esse credor não volta porque quem determina tempo é Deus. O tempo que ela está lá pegando vasilha, Deus tá controlando. O tempo que ela está lá carregando vasilha, Deus está controlando. O tempo que ela está lavando vasilha, Deus está controlando. O tempo que ela está secando vasilha, Deus está controlando. O tempo que ela está arrumando vasilha, Deus está controlando. O tempo que ela está derramando azeite, Deus está controlando. O tempo que ela está colocando as vasilhas cheias de azeite, organizadas, Deus está controlando. O tempo que ela está vendendo azeite, Deus está controlando. O tempo que ela está... Perdão, que acabou, né? Que ela está vendendo azeite. E agora? Agora é ela que vai pagar o credor. E aí a coisa muda de figura. Agora é... Quem está batendo na porta agora? Agora é ela. Senhor credor, eu vim pagar a dívida do meu esposo. Olha como é que a coisa muda de figura quando você obedece os princípios. Quando você obedece. Olha como é que a coisa vira. Agora eu vim pagar a dívida. Qual o valor da dívida? Tanto, toma. Tá pago. Muito obrigada pelo Senhor aguardar. Que Deus te abençoe. Tchau. Agora ela sai de outra forma. Porque antes quem vem cobrar é ele, agora quem vai pagar é ela. Você consegue pegar? Porque Deus cuida de detalhes. É sobrenatural entender isso. Detalhes esses que você com certeza na sua vida normal não pega. Porque a obediência ao processo determina milagre, determina recompensa. Eu não sei qual é a direção que Deus tem dado. Eu exatamente não sei por quê, porque cada um vive um processo. Para mim, pegar vasilha, para eu pegar vasilhas, pode ser uma coisa muito difícil. Porém, é o que vai determinar o meu milagre. A minha vasilha pode ser estudar. A minha vasilha pode ser fazer uma live. A minha vasilha pode ser conversar com muitas pessoas. A minha vasilha pode ser fazer uma faculdade. A minha vasilha, no caso, levando para outros âmbitos, pode ser atender muitos clientes, pode ser me profissionalizar, pode ser não fechar um comércio. A vasilha pode ser muita coisa. Mas a questão é, não tem lógica aos olhos dos outros. E para você, tem, porque foi Deus falou para você, não falou para os outros. Então vamos parar com essa história de ficar entendendo que se o que Deus mandou você fazer é uma coisa que não tem lógica com aquilo que você está fazendo, apenas faz. Apenas faz. Porque agora que ela tem o dinheiro para pagar, você vai entender que tudo aquilo que ela viveu foi necessário. Ela não vai gastar de qualquer forma. Ela agora sabe administrar. Ela agora tem o poder de escolha. Totalmente diferente daquela viúva que não tinha. Porque olha só, olha como é que o âmbito é um pouco diferente do que a gente às vezes imagina. Quando o marido morre, ela tecnicamente ela não tem nada. A viúva naquela época não podia definir nada e nem decidir nada. A vida dela está entregue ao pouco de azeite que ela tem e aos filhos que ela tem, porque ela precisa que os filhos cresçam para que possam sustentá-la. Tecnicamente, viúva naquele tempo não podia estudar, viúva naquele tempo não tinha direito de fala, não tinha nada. Tecnicamente é essa mulher que a gente tem. Mas após viver o passo a passo que Deus leva ela, ponto a ponto, porque ele não simplesmente
Ele não leva ela para fazer uma faculdade fora. Ele trata dela totalmente no ambiente que ela tá. Ele trata e ensina ela no ambiente que ela tem. Como a gente já falou, o trabalho era o quê? Era com vasilha, que era algo que estava dentro das possibilidades dela, que era algo que estava dentro do mundo dela. Agora não. Agora ele sai, mas deixa alguém preparada. Deixa alguém estabilizada. Deixa alguém com dignidade. Deixa alguém digna de si e principalmente segura. Ela sabe que ela não tá sozinha. Ela sabe que tem um Deus. Ela sabe que agora, antes os vizinhos a olhariam com que cara? Poxa, a viúva de Obadias, tão pobrezinha, morreu, aí ficou viúva com 2 filhos pequenos. E agora? E agora? Agora não. Por quê? Porque Deus faz ela, olha a força, vai até seus vizinhos, mostra para eles seu estado atual. Por quê? Porque eu quero testemunha para ver o estado posterior. Agora ela volta. Imagina, gente, a cara dessa mulher voltando da casa do credor. Não, sério. Você já pagou uma dívida que você queria muito pagar? Muito, 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 muito. Você sai de lá com uma leveza, uma segurança, uma força. Que, cara, antes aquele credor vai e a encontra humilhada. Agora não. Eu não tô falando de soberba, não. Eu tô falando de segurança em Deus mesmo. De você saber que você tem um pai. De você saber que você não tá sozinho. De você saber que você tem alguém. De você saber que você tem um lugar para você ir. Coisa que o mundo não sabe. Coisa que o mundo se esqueceu. Mas enfim. Essa viúva, ela tá retornando para casa dela agora, mas com uma força de saber que só quem já viveu um milagre com Deus sabe que, tipo assim, pode vir o que vier. Você só não pode se separar de Deus. Pode acontecer o que acontecer. Mas se Deus estiver do teu lado, vai dar certo. O que acontece muitas vezes com a gente é mais ou menos o que aconteceu com o Gideão. Você lembra do Gideão e os 300? Inicialmente, se eu não me engano, era 22 mil. Acho que é isso. Gideão. Juízes 7. Deus manda Gideão preparar o povo para a guerra. Certo? E aí Gideão vai e chama muita gente. Só que tem coisas que a gente para e analisa, que a gente olha a quantidade de pessoas que estão do nosso lado. Deixa eu ver onde eu acho a quantidade. Eu acho que é 22 mil, gente. Alguém lembra aí? Se lembrar, escreve aí. Ainda é muito povo, por onde muito é o povo que... 22 mil, isso mesmo. Juízes 7, versículo 3. Não, 32 mil. 32 mil. Porque ele vai falar que ficaram 10 mil e foram embora 22 mil. Então vamos lá. Às vezes a gente olha para nossa capacidade e fala assim: essa prova eu enfrento de boa. Essa quantidade aí eu resolvo. Isso eu já enfrentei. Só que a gente olha para nossa capacidade olhando aquilo que a gente tem. O Gideão tá olhando e tá falando: caraca, eu tô com 32 mil homens. Eu resolvo. É mais ou menos isso. Só que aí vem Deus e fala assim: opa, manda embora quem fizer tal coisa. E aí sai 22 mil. Ficou 10. Tu já tá se lascando um pouco, mas fala: não, eu ainda tenho 10. Aí vem Deus e fala assim: faz outro teste aí. E vai embora. Agora fica 300. Sinceramente, o que eu faço com 300? Coloca essa quantidade em valor real, para você entender. Olha como é que a coisa muda de figura. Você tem uma dívida, vamos dizer, de 100 mil reais para pagar. E aí você tem 32 mil.
Aí você chega no seu coração e fala assim, bom, eu posso chegar lá com 32. 32 é melhor do que nada, então o credor vai ter que aceitar. Olha aí em dinheiro. Aí vem Deus e fala assim, não, tira 22 mil aí. Não, 22 mil não vai dar mais pra colocar não. Leva só 10 mil. Fica no teu coração. Não, minto. Vamos lá. Deus fala, tira esses 22 mil. Deixa só 10. Aí você fala assim, não, pô, mas 10 mil é 10%, né? Pelo menos o credor vai ter que aceitar. Aí Deus fala assim, não, porque os 10 mil também não vai não, só vai ficar com 300. Para e analisa, o que é 300 reais para quem precisa pagar 100 mil? Tu olha e fala assim, não, aí não, Deus, aí já é, não vai. Ninguém, nem eu aceitaria. Só que Deus nos conduz a coisas exatamente assim, e na sua cabeça você vai achar ou A ou B, e Deus fala, não, mas eu vou vir com a letra D. Porque eu não quero a A e eu não quero a letra B. Eu quero a letra C, digamos assim. A gente precisa entender que Deus não vai vir no nosso pensamento. Deus não vai vir naquilo que a gente quer. Porque senão a gente fala, eu imaginei, Deus fez. Desculpa. Não é assim que funciona. Ele é Deus. O poder é dele, o controle é dele, a sabedoria é dele, tudo é dele. Você tá olhando e falando assim, Deus, eu preciso resolver esse problema. O meu problema é esse. E Deus tá falando assim, tá. Mas você não tá entendendo que se eu movimentar esse problema, você tem mais isso tudo de problema aqui para resolver. Eu sou o Deus que não quero resolver um, eu quero resolver todos. Provérbios 10, 22 fala assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus não vai te dar um carro que você não consiga pagar o IPVA. Você vai ficar preocupado e não vai pagar. Deus não vai te dar uma loja se você não consegue atender 5 clientes. Deus não vai te dar um casamento se você não consegue nem tomar banho. Deus não vai te dar sapatos se você não consegue ser grato pelo sapato, pelo chinelo que você tem. Deus não vai te abençoar e vai te colocar em outro problema. Deus não vai permitir que você contrate uma pessoa para a sua empresa se você não vai conseguir pagar o salário dela. Deus não vai permitir que você faça um acordo comercial se esse acordo daqui a 1 ano vai te trazer prejuízo. O controle de Deus é soberano. Só que muitas das vezes a gente acha que Deus, a gente já falou sobre isso nesse estudo, tem sentimentos humanos e ele não tem. A gente, muitas das vezes, a Bíblia entra com sentimentos, quando fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, não é que ele tem ciúmes no sentido humano, mas no sentido de escrever para que a gente entenda. O amor de Deus é tão grande que ele é um pai exemplar, ao ponto de se ele precisar falar não, ele fala. Ah, mas eu vou chorar, vou bater... O problema é seu. Ele vai falar não. Porque ele sabe que muitas das vezes você está pedindo muito uma coisa, mas essa coisa vai ser para sua destruição. Ele sabe que muitas das vezes você fala, eu quero, mas você não está pronto para receber. Muitas das vezes você fala, ai Deus, por favor, faz da minha vida. E ele está falando, você ainda não está pronto. E se eu te der isso agora, você vai se autodestruir. E se eu te der isso agora, você vai se quebrar. E se eu te der isso agora, você vai ser ridicularizado, você vai ser zombado. O problema vai se tornar maior. Então, você vê que mesmo a viúva, totalmente despedaçada em poder perder os filhos, ele leva ela de passo a passo. E o que determina a vitória dela chegar mais rápido é a obediência dela, porque a obediência é atalho. O que determina que a vitória dela chegue num tempo mais breve é a obediência. Não tem nada no mundo espiritual que acelere o tempo do que a obediência. Você pode fazer 30 dias de oração, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não for obediente, só atrasa a tua própria vida, não é a vida de Deus, é a tua que atrasa. Essa mulher, parece que ela vai numa linha constante porque ela sabe o que ela foi buscar. Ela tem essa noção e ela precisa correr contra o tempo.
E é por isso que ela consegue receber essa completude. E aí você vê, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas por que não acrescenta dores? Porque quando você vai na obediência, você recebe tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Mas se em algum momento da caminhada ela começa a, sabe, a tentar olhar para um outro lado, é ela que se lasca. Porque o tempo ela precisa controlar, ela precisa correr, ela tem os filhos que ela pode perder. Então, você quer acelerar o seu chamado, quer acelerar a sua vitória? Obedece. E o principal, que eu acho que esse curso inteiro fala sobre isso, obedece sem questionar, que não tem lógica. Não vai ter lógica. Porque fé é acreditar no invisível, no impossível. Acreditar que Deus daria os filhos para ela, independente da quantidade independente do que ela estava buscando. O que ela estava buscando? Pote. E o que ela queria? Filhos. E o que ela estava buscando? Pote. E o que ela estava querendo? Filhos. E o que ela estava buscando? Lavando? Pote. E o que ela estava secando, carregando, arrumando? Pote. Mas o que ela foi buscar? Meus filhos. Tinha lógica uma coisa com a outra? Óbvio que não. Mas não é Deus que está fazendo? Não dá condicional para Deus. Simplesmente obedece. Se você quer receber a bênção do Senhor e não ter dores, apenas obedece. Não vai ter lógica. Por quê? Porque Ele quer obediência. Gente, vamos para os insights? Vamos ver o que está escrito aqui? A pergunta é: qual o nível de confiança que a gente tem em Deus? Você confiaria a ponto de não entender, mas obedecer? Ou você é aquele que é o detentor do controle, que às vezes a gente tem isso, né? A gente quer o controle para nossa mão. O controle tem que estar aqui, ó, na minha mão. E aí Deus está falando assim: pega a vasilha. Por quê? Pega a vasilha. Por que eu vou pegar a vasilha? Pega a vasilha. Não, mas pra que eu tenho que pegar a vasilha? Ou, vamos trazer, né? Pega a cantina. Mas por que, Deus? Eu quero ser pregador. Pra que eu vou pegar a cantina da igreja? Pega a cantina. Não, Deus, você não tá entendendo. Eu quero ser professor da escola dominical. E Deus tá falando: pega a cantina. Não vai ter lógica. Mas Ele não tá te treinando na lógica, Ele tá te treinando na obediência. Ah, não, mas sabe o que é, Deus? É porque o Senhor não entendeu. Eu quero ser o baterista da igreja. E Deus tá falando: tá, vai lavar o banheiro. Deus, eu quero ser baterista. Não quero ser zelador da igreja. Vai lavar o banheiro. Deus não vai te levar a lugares altos se você não obedecer Ele. Porque quando você chegar em um lugar alto, vai ter tanta gente falando com você que a sua soberba pode te cegar e te deixar surdo. Então, primeiro Ele vai construir a sua base. E a sua base tem a ver com obediência. E olha como a obediência é tão séria, mas é tão sério, que você vê, por que a gente está aqui hoje? Porque alguém lá atrás desobedeceu. Adão e Eva. E na desobediência eles perderam tudo. Tudo. Por que a gente está aqui hoje? Uma coisa tão simples. Parece que não, mas a desobediência é uma raiz gigantesca. Qual o teu nível de obediência a Deus? Tem muito a ver com o nível de quanto você consegue obedecer. E Deus vem de uma forma que você não imaginou. Falei sobre isso, né? Ele sempre vai fazer de uma forma que a gente nunca imagina. Ele é o principal em surpreender a gente. Falei da honra de ir até o credor. Falei que a gente culpa a Deus por não resolver da forma que a gente quer. Mas olha só, a gente até culpa a Deus por Ele não resolver da forma que a gente quer. Mas Ele enxerga coisas que a gente não enxerga. E é por isso que Ele faz coisas da forma que a gente não imagina. Então, deixa Deus te surpreender e seja feliz com isso. Por quê? Porque Ele não apenas quer resolver um problema. Ele quer resolver um problema, Ele é detalhista nisso, Ele é cuidadoso e essa história toda, no final, tem que virar um testemunho.
porque o nome dele tem que ser exaltado. Então também tem que ter uma construção da história para você poder contar. Você vai ver que Deus, ele é um escritor fantástico, porque a história dele tem começo, meio e fim. E no final você conta e ainda abençoa a vida de outra pessoa, que vira um testemunho. Deus se responsabiliza pela recompensa da sua obediência. Você já parou para pensar nisso? Deus se responsabiliza pela recompensa da sua obediência. Ah, mas eu sou obediente nisso. Só seja. Você vai receber sobre isso. Só seja. Falei. E o final... Então, se você quer receber a bênção sem as dores que os atalhos do mundo oferecem, sem perder tudo, inclusive sua salvação, fique no caminho da obediência. Por quê? Porque no caminho da obediência você vai mais longe. No caminho da obediência você chega a lugares que você nunca imaginou na vida. Olha onde você está agora. Você está no mesmo lugar que você estava ano passado? Você estava? Você está? Não. E por quê? Porque você está caminhando. Ah, Senhor, mas eu não estou onde eu gostaria de estar. Mas você vai morrer hoje? Ah, então dá tempo. Se você tiver com pressa para morrer hoje, aí realmente está na hora de você começar a ver alguma coisa. Mas se você não for morrer hoje, ainda dá tempo. Deixa Deus fazer na tua vida. Para de reclamar, para de murmurar e começa a obedecer. Ah, não, mas o Senhor não está fazendo aquilo que Ele prometeu. Mas você também está fazendo a parte que você prometeu fazer? Porque é 50-50. Se você não fez a tua parte, você não pode cobrar a parte dele. A lição de amanhã, às 8 horas da manhã eu te espero aqui e a gente vai falar sobre o quê? Vai sobrar. Óbvio, vai sobrar o azeite. Eu sei que você já sabe disso. Mas o que significa isso na nossa vida? E aí você só vai saber amanhã se você estiver aqui às 8 horas da manhã ou se você estiver no YouTube acompanhando a gente pelas lives. Que Deus te abençoe. Seu dia seja abençoado, próspero, destravado com essa palavra de obediência. É tudo. Tudo que a gente precisa fazer é obedecer. Tudo que a gente precisa fazer é obedecer, mesmo se não tiver lógica. Porque Ele vai se responsabilizar e Ele vai nos recompensar pela nossa obediência. Que Deus te abençoe e compartilha com alguém que está precisando destravar na vida. Te espero amanhã. Paz.